meus queridos alunos, satisfação em tê-los aqui na minha aula. Eu sou a professora Julie Schultz, sou especialista em comunicação e oratória e também educação corporativa. E agora, neste vídeo da Unidade 2, parte 2, nós iremos falar sobre fundamentos da oratória contemporânea e continuar o assunto lá do vídeo parte 1, tá bem? Nós falamos ali sobre os estudos da fonoaudiologia e agora nós vamos falar sobre outro estudo que está interligado também aí com a oratória contemporânea. E esse estudo é o estudo da linguística, tá bem? O que é o estudo da linguística? Vamos conhecer. O estudo da linguística entra aqui no caso a fonética, que é o estudo dos sons das letras, tá bem? O da sintaxe, que é o estudo da combinação das palavras, e da semântica, que é o estudo dos sentidos das palavras, como também a pragmática, que no caso é o estudo das oralizações e também a análise dos discursos, que é muito importante a gente conseguir compreender ali na elaboração, na fonoaudiologia, quando a gente falou ali de discurso, entra muito essa questão do estudo da linguística. Uma está em complemento com a outra. Então é muito importante que a gente possa, dentro da oratória contemporânea, entender que estes estudos estão auxiliando para que nós possamos ter uma melhor comunicação, tá bem? Então vamos continuar aqui, meus queridos. Seguinte, e aí nós vamos entrar dentro desses estudos, que é muito importante a gente entender, dentro do estudo dessas ciências, nós também temos estudos mais recentes, como por exemplo, o estudo da gestão de conflitos, da comunicação não violenta, da expressividade e principalmente da linguagem corporal, que mostra ser possível você complementar aí dentro da sua comunicação na oratória contemporânea. E aí eu dividi para vocês em 3 partes. Dentro da apostila de vocês está dividida em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas aqui no vídeo, como especialista em comunicação oratória, eu precisava colocar para vocês 2 fatores, 2 partes a mais, tá bem? Para vocês entenderem aqui que elas são muito importantes para que vocês tenham sucesso durante a comunicação de vocês. Não somente para a vida, para o ramo profissional, como também para um todo, tanto para a vida pessoal como também para a vida profissional, tá bem? Uma excelente comunicação como um todo, que é muito importante. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa para você elaborar uma apresentação, um discurso, é importante que você entenda que tem que ter uma apresentação. Tem que ter uma apresentação? Pode ter, deve ter, tá bom? Deve ter uma apresentação, uma abordagem, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Normalmente vocês vão pesquisar e vão perceber que a apresentação e a abordagem estão dentro da introdução, mas são setores diferentes, tá bem? Então é muito importante que vocês entendam que é necessário essas duas, que são necessárias, corrigindo, essas 2 partes dentro dessas divisórias, dentro desses fatores que eu preciso elencar para conseguir organizar a minha apresentação e o meu discurso. Então vamos entender que no momento da apresentação é a identificação do emissor. Quem é o emissor? É quem fala. Nesse caso, já perceberam que eu sempre começo o vídeo aqui com vocês falando: olá, sejam bem-vindos, satisfação em conhecê-los, eu sou a professora Julie Schultz, sou especialista em comunicação oratória e também em educação corporativa. E eu faço isso em todos os vídeos. Para quê? Para fixar quem eu sou para vocês. E isso é muito importante, porque é dessa maneira que nós conseguimos fixar o nosso nome e as pessoas, os interlocutores, saber quem somos, por que estamos ali. Ok? E aí a abordagem, que é a criação do preconceito, a conexão com os outros interlocutores. É muito importante a gente perceber que essa abordagem, ela cria aí os 3 primeiros segundos, uns dizem, outros falam os 5 segundos iniciais, para que as pessoas tenham aquele período de aceitação, que elas olhem para você e decidam assim: será? Vou investir meu tempo nessa pessoa ou vou pegar minha bolsa e vou embora? Ok? Ou vou pegar minha maleta e vou embora? O que será que essa pessoa tem para dizer? Então é muito importante o momento da abordagem e nós vamos falar um pouquinho mais, de forma um pouco mais aprofundada sobre isso hoje, tá bem? E aí nós temos a introdução, que é o acolhimento e preparação do ouvinte, do interlocutor.
E o desenvolvimento, que é a conceituação e aplicabilidade, que seria, no caso, a apresentação da problemática, tá bem? Todo o desenvolvimento sobre todo o assunto ou o conceito principal que você está apresentando naquele momento de comunicação. E por último, a conclusão, que é resumo e finalização. Então, é muito importante que vocês entendam estes processos, tá bem? Então, vamos lá. Começando pela apresentação. Eu sempre pergunto para os meus alunos, qual é a sua marca? Quando eu digo qual é a sua marca, quem é você? É muito interessante que você consiga passar para as pessoas exatamente quem você é através do seu nome. Eu não tenho, por exemplo, como falar assim para vocês. Olá, eu sou a professora Julie Teixeira Schultz. Gente, para que falar Julie Teixeira Schultz? Isso que é curtinho. Tem gente que tem nome composto, tem gente que tem um sobrenome que eu digo que é o sobrenome da realeza, que é um sobrenome super comprido, então é muito importante que você veja dentro dos sobrenomes, das opções que vocês têm, qual você se identifica mais. Vamos supor, Julie Schultz, Julie Teixeira. Julie Teixeira Schultz fica muito extenso, apesar do meu nome ser curto. Então, é muito importante que você entenda qual sobrenome que você consegue se identificar para você gerar a sua marca e essa marca, meus queridos, fixar na mente das pessoas, dos interlocutores, para que eles saibam quem são vocês, ou quem é você, melhor dizendo, tá bem? Depois eu pergunto, quem é você como profissional? Ali eu falo para vocês que eu sou especialista em comunicação oratória e também em educação corporativa. Eu tenho outras graduações, eu tenho outra especialização, mas para este momento, o que interessa a vocês é saber que eu tenho graduação, que eu tenho especialidade nessa área de oratória. Então, por esse motivo que eu falo, no caso, essa minha especialidade e também a questão dos treinamentos, porque eu trabalho com educação corporativa, certo? Dentro do meu trabalho, eu trabalho com a excelência na comunicação. Então, um está interligado ao outro. Tá bem? Mas eu poderia dizer para vocês que eu sou administradora, que eu também administradora e também, no caso, sou formada em recursos humanos. Eu tenho 3 especialidades, educação corporativa, no caso, comunicação e oratória e também educação no ensino superior e ensino de jovens e adultos. Então eu não preciso trazer entre outros cursos que eu já fiz, então eu não preciso trazer toda essa lista para vocês, porque pode parecer, no momento da minha apresentação, arrogância. Sabe aquelas pessoas que chegam e elas largam um pergaminho de tantas coisas que elas fizeram. Será que é necessário você falar exatamente tudo que você fez? Será que talvez não seja, corrigindo, mais interessante você olhar e saber qual é o objetivo da minha apresentação ali? Para que eu estou ali? Quem eu estou representando? Para você saber exatamente o que você vai falar sobre você. Tá bem? Então, veja aí dentro das suas formações o que vai de acordo com o assunto que você está tratando, porque ele traz aí muito mais valor do que você colocar ali um monte de informações de tudo que você já fez, no caso, e acabar passando uma outra ideia que não é aquela que você queria causar. Lembrem-se, é o primeiro impacto, então precisa gerar o quê? Uma certa empatia. Nesse momento, quando eu falo que eu sou especialista em comunicação oratória, eu gero o quê? Confiança, credibilidade sobre o que eu estou falando aqui com vocês. Correto? Então é muito importante que vocês entendam e estruturem essa apresentação para gerar um primeiro impacto muito positivo e para gerar um pouco de curiosidade sobre você para gerar também um pouco de curiosidade sobre você nos interlocutores, que é interessante também. E para quem está falando? Aí, ó, entra exatamente o que eu estava falando agora há pouco para vocês. No caso, para quem eu estou falando, então eu preciso saber exatamente as informações que eu vou ceder, tá bem? E que imagem ou qual imagem profissional você deseja transmitir para essas pessoas. É muito importante que você entenda que, no caso, qual imagem eu quero passar, eu quero que essas pessoas fixem de mim. O que eu quero que elas levem de informação sobre a minha pessoa, o que elas podem absorver. Eu até comentei, eu acredito que eu tenha comentado no primeiro vídeo, se eu não comentei, vou comentar agora então. Nesse momento da apresentação, nós geramos gatilhos mentais
positivos. Por exemplo, uma outra dica é se você está em um lugar diferente ou se você não é daquele lugar que você está apresentando, mas mora, mas não é a sua origem, você pode falar como eu falo, por exemplo: olá pessoal, eu sou a professora Julie Schultz, sou natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, sou especialista em comunicação oratória e também em educação corporativa. Nesse momento que eu falo que eu sou do Rio Grande do Sul, pode ser que tenha alguém na plateia que seja da região sul, não especificamente do estado que eu pertenço, mas que especificamente seja do Rio Grande, da região sul. Então a outra pessoa vai pensar: nossa, ela é do sul, olha que legal, olha, eu já morei no sul. Então algum sentimento positivo, algum gatilho mental que gera um sentimento positivo dentro do subconsciente do seu interlocutor, ali naquele momento, ele vai trazer com que ele se conecte a você e a sua fala, mesmo que você não tenha dito muitas coisas, ok? Tranquilo? Então, é bem interessante que você entenda esse processo para que você comece a partir de agora saber quem é você, qual é a sua marca e principalmente para quem você está falando, porque dessa maneira você consegue perpetuar o seu negócio, perpetuar a sua marca, que fique registrado na vida das pessoas, porque se essas pessoas precisarem de um especialista ou uma especialista, que seja com você. E vocês são responsáveis, sim, pelo tanto de... Vocês são responsáveis pela forma como as pessoas podem adquirir e assimilar quem são vocês, adquirir as informações sobre vocês e assimilar quem é esse profissional que está ali compartilhando conhecimentos comigo. Tá bem, meus queridos? Eu espero que vocês tenham gostado desta unidade aqui. A nossa aula vai ficar por aqui hoje, mas assista o próximo vídeo que está excelentíssimo e que nós vamos dar continuidade a essas partes para que você tenha aí o quê? Para que você tenha uma excelente comunicação. E como não poderia ser diferente, meus queridos, vamos emanar uma palavra de prosperidade? A palavra é sucesso. Sucesso para vocês, sucesso aqui para a Prof, sucesso para todos nós da Rede CETEPS. Vamos lá? 1, 2, 3 e sucesso! Muito obrigado, meus queridos, e até o próximo vídeo!